a questão que está se colocando é a eleição de 2026. Está todo mundo querendo olhar um pouquinho dessa agenda fiscal nesse ano e como isso encaminha para a eleição do ano que vem. E eu acho que o grande assunto que está aí, a gente está vendo vários governadores ao mesmo tempo vendendo a sua agenda aqui, se colocando como candidato, né, como um potencial para isso. E a pergunta que está aqui é se existe direita, né, união da direita aqui fora de Bolsonaro. Como que o senhor vê isso, essa questão? Então, vamos discutir a realidade, né? Ou seja, não foi aqui em Nova York, mas foi na Bahia, em Salvador, no dia 4 de abril, que eu fiz o meu lançamento como pré-candidato a presidente da República, tá certo? Hoje eu estou aqui como governador, mas lógico que esse tema já está pautado. Você colocou muito bem, todo mundo já tem a convicção de que o governo Lula não deu certo. Então, não deu certo. Então, vamos pensar rapidamente o próximo governo. Essa está na pauta, é a realidade. Certo? Não adianta você querer achar que ele vai reverter uma situação econômica hoje no país, que vai resgatar uma credibilidade diante de um processo que está a cada dia, tá certo? Com um processo inflacionário, taxa de juros, escândalo do INSS. Quer dizer, isso tudo não dá tempo para ele recuperar-se. Com isso, é lógico que a pauta é a discussão de presidência da República, sem dúvida alguma. E nós estamos aqui com os governadores que todos estão hoje o quê? Discutindo se aquilo que nós fizemos nos nossos estados mostrou que nós sabemos fazer a tarefa de casa, sabemos fazer um equilíbrio fiscal, sabemos fazer segurança pública. Somos o primeiro lugar no IDEB no Brasil, o primeiro lugar na segurança pública, em transparência de contas públicas. É lógico que todos se colocam, e mais do que nunca também é que eu venho de uma trajetória de muitos mandatos. Em relação à direita, ninguém tira aqui, também ninguém é insensível a não reconhecer que o ex-presidente Bolsonaro conseguiu mobilizar publicamente a centro-direita no Brasil. Isso é uma realidade. Isso é incontestável. Não adianta as pessoas quererem achar bom ou ruim, mas é uma realidade. Que ele hoje tem uma capacidade de mobilização que é real hoje diante de todas as mobilizações nacionais. Agora, a discussão que se faz neste momento é que cada um agora, eu não posso aguardar a convenção de julho de 2026. Eu tenho que andar o Brasil, eu tenho que levar aquilo que eu construí em 7 anos no governo de Goiás para mostrar o que é possível fazer com seriedade. E falo mais, Alex, não é a eleição de um presidente da República, é aquele que terá a coragem e a autoridade moral para poder governar o país. Porque a crise hoje no Brasil é por falta de autoridade da presidência da República. Então você não tem um presidencialismo, você tem um problema de uma desordem institucional instalada por ausência da presidência. Governador, pegando uma carona nessa pergunta do Alex, a gente mostrou agora há pouco uma outra fala do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que ele não vai pedir, mas que, na prática, que seria bom governadores de direita questionarem por que ele está inelegível e também fazer uma defesa dele, né, a respeito desses processos, dessas investigações, principalmente nessa do golpe, né? Aí já comentário meu. Como o senhor avalia? O senhor acha que o presidente Bolsonaro dá essa declaração porque, na visão dele, um candidato de direita só vai sair com a bênção dele? Ou o senhor acha que sim, os governadores de direita precisam sair em defesa do ex-presidente Bolsonaro? Bom, veja, em relação a esse tema, você sabe que nós estamos aqui desde as 8 horas da manhã nesse debate. Realmente eu não acompanhei especificamente essa fala do presidente. Eu saí aqui do plenário e vim aqui dar uma entrevista a você. Agora, o que eu posso te dizer é que eu fui o primeiro, tá certo? Até sendo entrevistado na Globo News, tá certo? Naquele programa lá da madrugada, que me perguntaram, o Conte me perguntou sobre anistia em fevereiro de 2024. Então, naquela época eu já disse, ele, olha, isso aí nós precisamos de sair dessa crise, sair desse debate. Isso já cansou, fazer como Juscelino Kubitschek. Olha, deixa eu trabalhar, deixa eu anistiar essas tentativas de golpe que tiveram comigo. Vamos pensar o Brasil, aí me dê tempo para trabalhar, não vamos ficar remoendo essa discussão aí. 2 anos e 7 e 4 meses que nós estamos falando só isso no Brasil. Ninguém fala de educação, ninguém fala de tecnologia, inovação, não, ninguém fala de o senhor está coberto de razão, mas é porque... Ninguém fala de reforma. Enfim, a pauta é só essa que fica priorizando um debate paralelo, ao invés de nós irmos para um processo principal. O que eu entendo é que esse processo pode ser liberado e eu vejo que o Congresso Nacional caminha nesse sentido de fazer anistia. Não, mas a dúvida é porque se o senhor acha que a anistia vai ser uma condição para o candidato de direita
aquele que for concorrer, que não vai concorrer sem o apoio de Bolsonaro. Eu entendo quando o senhor diz isso aí tem que deixar para trás, mas o que Bolsonaro está sugerindo é que isso tem que ser discutido para frente, para o futuro, para o candidato que, se ganhar, poderá dar essa anistia para ele. Se o senhor acha que isso vai ser uma condição, é por isso que a gente está perguntando. Então tá aí, um furo para você, tá bom? Ronaldo Caiado, presidente da República, eu vou anistiar e vou começar uma nova história no Brasil. Fazendo reforma administrativa, fazendo anistia, pacificando o país, dando metas concretas para a pauta e fazendo aquilo que é o combate à corrupção, combate à violência, dando liberdade para o cidadão poder ter aí um pequeno empreendedor, médio, grande empreendedor, perspectiva de poder ter um país competitivo no cenário internacional. Então você está aí, André, você está aí com essa notícia que é a primeira. Então Caiado vai chegando na presidência da República no mesmo momento, vou resolver esse assunto, anistiar essa situação toda e vamos discutir um problema de crescimento do país, de pacificação do país. Governador Merval aqui do Rio, eu queria saber o seguinte, o senhor é candidato de qualquer maneira ou apoiaria algum candidato da sua linha ideológica que tiver mais apoios que o senhor, se é que alguém vai ter? Mas veja, hoje eu sou do maior partido do país, 109 deputados federais, 14 senadores, mais de 1.300 prefeitos. Hoje vem com a experiência de 5 mandatos de deputado federal, numa situação consagradora também por ser o governador mais bem avaliado no país nos últimos 3 anos, tá certo? Quer dizer, mais do que nunca, eu me sinto credenciado em poder ir para o debate. Com toda humildade, eu vou para o debate. Não tem que se transformar segundo turno, tá certo? No primeiro turno. Primeiro turno, nós vamos lá, Sandra, vamos disputar, vamos debater, vamos mostrar, não é na tese do achismo, eu acho que, se tivesse acontecido isso, não. Eu vou lá dizer, olha o que é que eu fiz, está aqui. Eu não estou na tese do achismo. Segurança plena está aqui. Combate à corrupção, está aqui o Estado com o maior nível de transparência pelas entidades dos tribunais de contas dos estados. Então, quer dizer, isto que é a prova do que você pode fazer de resultado. Está aqui o primeiro lugar no IDEB, está aqui uma situação hoje que é um estado que tem o maior serviço digital à população, é um estado que tem a maior produtividade por hectare na agropecuária, é um estado hoje que é o único no país que paga por serviços ambientais. Vocês sabiam? Hoje, o produtor rural que não quiser desmatar aquela área, eu pago a ele 480 hectares por hectare ano, e se tiver uma nascente d'água, R$680 por hectare ano. Então nós estamos fazendo uma política que é a mais moderna que existe no mundo, e com a tecnologia avançando mais do que o governo federal, que não tem estrutura nenhuma nessa área de inovação, muito menos de inteligência artificial, que está propondo aí fazer um data center para implantar o novo sistema da reforma tributária. Você vê que é essa que falta credibilidade das ações federais. Governador, agora Flávio Oliveira, não sei se o senhor me ouve, acho que sim. Flávio Oliveira falando aqui do Rio, e o senhor mencionou a anistia como primeira medida de governo se eleito. Eu preciso fazer uma analogia com Donald Trump, que também perdoou os que atacaram lá o Capitólio em 2021. A minha pergunta é sobre Donald Trump também. Como o senhor, representante de um estado pujante do ponto de vista das exportações agro, vê o tarifaço, chamado tarifaço, ou esse enfrentamento de Donald Trump em relação ao comércio global? Eu vejo como eu vi em 2017, tá certo? No período onde ele entrou com esse confronto com a China, foi o momento em que o Brasil aumentou suas exportações para a China em mais de 20%. Foi o maior preço que nós já tivemos de soja e também na área de proteínas. O que nós precisamos de entender é que numa situação como essa, você tem que ter um governo preparado não para ações ideológicas. Você tem que ter um governo preparado para as ações técnicas. Pessoas que têm um raciocínio e a capacidade de entender mercado e como nós vamos nos beneficiar deste momento. E de repente fica o Brasil querendo declarar guerra para os Estados Unidos.
Não é isto. A visão de um governo inteligente é buscar as alternativas que nós temos, ver quais são os mercados que abrem para o Brasil. Então, neste momento, eu estou te citando que o que ele está fazendo agora, ele fez em 2017, foi o maior momento de expansão que nós tivemos nas nossas exportações e o maior ganho que nós tivemos nas nossas commodities. Então, essa é a realidade, entendeu? Não é essa visão de direita e esquerda, é visão de mercado. Todo mundo sabe a minha posição ideológica. Sou homem de centro-direita, sempre fui, nunca mudei. Tem 40 anos que estou nessa luta, desde minha primeira eleição em 89, que era o único a defender livre iniciativa e produtor rural. Agora tem muita gente que gosta de vestir essa camisa. Mas, voltando à pergunta, é o momento do Brasil aproveitar, abrir mercado. Nós já perdemos o mercado na área de manufaturados, essa é uma realidade, tá certo? Estamos sustentando o mercado na área da agropecuária brasileira. Se nós perdermos na inteligência artificial, aí sim vai ser uma queda de competitividade até no nosso setor primário. E o senhor, quando olha para a articulação de 2026, como que o senhor, que, como acabou de lembrar, um homem muito experiente também nas disputas eleitorais, vê esse xadrez político para 26? O senhor acha que do lado do presidente Lula estarão quais partidos e do lado da centro-direita, quais partidos? O PT não tem outro ativo. O PT não tem ativo algum. Ele tem apenas a candidatura do Lula, que vai ser colocado, sem dúvida alguma, ele vai colocar. Mas ele sabe, tá certo, hoje, as pessoas sabem que aquele que chegar no segundo turno com ele ganha as eleições, tá certo? Isso é um sentimento nacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil você reverter uma curva em queda descendente que está sendo não só a popularidade, mas a situação também que o penaliza duramente nesse momento onde o cidadão comum não investe mais. E o sentimento do brasileiro é ser um pequeno empreendedor. Ele vai tomar um dinheiro no banco, é 20%. Ele não tem condições. Então, ao mesmo tempo, ele está vendo esse escândalo do INSS. E veja vocês, 2017 eu era senador da República, eu já denunciava essa prática. Antigamente, esses sindicatos se beneficiavam daquela obrigatoriedade sobre o trabalhador rural. Depois que nós derrubamos isso na reforma trabalhista, eles passaram a fazer débito aí nesse olerite aí do aposentado. Então, tudo isso afeta a credibilidade de governo. Ele não apresentou resultado, não tem programa de governo. Então, nós sabemos muito bem que nós temos hoje governos estaduais bem administrados, com resultados junto à população e que são, sem dúvida nenhuma, referência para nós podermos ganhar as eleições em 2026. Eu tenho certeza absoluta desse sentimento hoje, que é no Brasil, e a torcida toda hoje no sentimento de poder fazer um governo que dê certo para tirar o Brasil nessa tese eterna de país do futuro. Ô, Andréia, eu queria perguntar para o governador, eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas ontem o senhor falou a respeito da reeleição, Sim. Sobre a posição do senhor e foi aplaudido. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sandra, eu não entendo. Um presidente da República eleito em 2026 é uma situação especial. Nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador. É aquela tese, ou você tem um presidente da República com a coragem moral de poder enfrentar a realidade sem pensar em sua reeleição, ou senão você não governa o Brasil. Essa é a realidade. Se você estiver pensando em reeleição, esqueça. Você não vai governar, você vai ficar fazendo aquele enxugando gelo, faça acordo aqui, não tem acesso ao discricionário, ficou tudo com uma emenda, a situação do Supremo não senta à mesa, fica essa situação de insegurança. Não, se eu for eleito, eu fui eleito no sistema político presidencialista. Eu exerço o comando do presidencialismo, eu não abro mão da prerrogativa. Presidente da República, no sistema presidencialista, ele tem força para dizer, eu fui eleito com este plano de governo. Quem governa sou eu. É lógico, com respeito aos poderes, mas com as diretrizes que o povo aprovou dentro da campanha eleitoral. Isso não pode ser cerceado do presidente. Então, eu já deixei claro, se for eleito, não serei, de hipótese alguma, candidato à reeleição. Eu sou candidato
para poder fazer as mudanças que fiz no meu estado e que pode se fazer no Brasil com o diálogo e com a participação dos poderes para termos um país que seja eficiente e que tenha renda per capita, melhores condições de vida e de emancipação da pobreza. Veja hoje os resultados do nosso estado de Goiás competindo com Santa Catarina. Governador, muito obrigada pela participação do senhor. Sandra, Alex, uma honra tê-los aqui.